Olá, eu sou Guilherme Valtenberg, editor sênior do Poder 360 e eu vou conversar agora com o ex-ministro e ex-senador Romero Jucá. Senador, obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui. E eu começo a conversa te perguntando, a reforma tributária está chegando ao fim, a tramitação da sua regulamentação, mas existem algumas preocupações com relação ao impacto na inflação. Quais que são as primeiras e as principais preocupações que vêm à mente quando a gente pensa nisso? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, mas eu quero começar discordando de você. Por favor. A reforma tributária não está chegando ao fim, ao contrário. Nós votamos uma emenda constitucional, agora nós estamos votando um projeto de lei complementar, que é muito importante, é decisivo. Depois virão projetos de lei, medidas provisórias, decretos presidenciais, portarias da Receita Federal. Portanto, tem uma longa tramitação ainda que ajusta o mecanismo de funcionamento da reforma. As bases da reforma estão postas. Importante, vamos ter uma redução de burocracia ao fim do ciclo da interseção, né, dos modelos, porque é bom lembrar que em determinado tempo nós vamos ter os dois modelos, a reforma nova e a tributária velha vivendo em harmonia, né, em transposição, mas depois nós vamos ter uma diminuição de burocracia e vamos ter um modelo tributário mais entendível e digitalizado, uma situação de informatização que vai dar velocidade, por exemplo, à situação de devolução de créditos, que é algo fundamental para quem produz, né? Então, a inflação, a tendência é com a diminuição do impacto tributário em determinados produtos é cair, é diminuir a inflação. Mas isso ainda não é de curto prazo, né? Nós temos uma luta na inflação de curto prazo, nós temos uma luta da estabilização da economia e da leitura econômica do país perante a sociedade e os investidores para diminuir essa especulação hoje que ronda o Brasil e também a elevação da taxa de juros. Ou seja, nós temos aí um grande caminho ainda de muito trabalho pela frente para termos uma economia estabilizada, melhorando a condição da vida do povo brasileiro. Com a sua experiência de mais de 2 décadas no Congresso, quanto tempo o senhor avalia que ainda deve levar para terminar essa tramitação, chegando até as portarias da Receita que o senhor citou? Eu acho que nós vamos chegar nisso em 2026. Nós temos aí 2 anos de trabalho pela frente, né, no detalhamento da operação, no ajuste da operação, na estruturação do sistema informatizado que vai gerir, né, uma série de providências. É claro, o sistema bancário brasileiro é muito bem estruturado, o sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo, mas tudo isso vai ter que ser adaptado, né? E os estados terão que ser adaptados, os municípios terão que ser adaptados. Então tem um trabalho braçal aí pela frente que é muito grande para que o sistema possa funcionar com tranquilidade. Tem uma preocupação muito grande no setor de petróleo e gás com relação ao imposto seletivo de 0,25% sobre essa área. Esse imposto deve cair no Senado e, caso ele não caia, qual que é o impacto dele no setor? Bom, primeiro eu quero dizer que sou contra esse imposto seletivo, né? Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, a proposta que foi colocada no Senado de 1%, tanto para óleo e gás quanto para mineração, foi reduzida na Câmara para até 0,25%, não é peremptório, não é 0,25%, é até 0,25%, mas isso é uma tentação para se fazer o 0,25%, né? O governo não deixa uma bola batendo e deixa de fazer um gol tributário para aumentar a arrecadação. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? A luta agora é o Senado não voltar a 1%, nós temos que manter primeiro o texto do até 25% e depois discutir efetivamente com o governo que esse até 1,25% não seja 0,25%. Né? É um processo de discussão do setor, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia. Eu acho que não se pode tirar a condição, tanto do óleo e gás quanto da mineração, de inviabilizar a exportação ou onerar a exportação dos produtos brasileiros. Isso é um erro, né? O petróleo hoje é o produto de maior exportação do Brasil, passou a soja, né? Nós temos aí no futuro uma curva muito declinante de exploração de petróleo no Brasil. Então nós temos que ter agora novos investimentos para que essa curva possa ser
desvirtuada e possa ser novamente levada para que possa ter crescimento, né? Uma das questões importantes nessa situação é a exploração da margem equatorial, que é fundamental que seja feita. Eu sou testemunha, né, eu vivo em Roraima também, eu sou testemunha do crescimento da exploração de óleo e gás da Guiana, né, que cresce de uma forma avassaladora, né? Toda aquela região ali é uma região de muito óleo, de muito gás, de muito petróleo, né? Então o Brasil tem que tirar proveito disso, claro, com os cuidados ambientais, com todas as condições, mas hoje a Petrobras tem toda uma tecnologia, aliás, é quem mais tem tecnologia de exploração no mar e, portanto, está habilitada para fazer as explorações que o país precisa, que se retire do mar e se transforme em riqueza, em dividendos, em melhoria da qualidade e infraestrutura do povo brasileiro. Pensando agora do ponto de vista político, né? Foi falado durante o seminário que o impacto da inflação na política muitas vezes é o início de algumas crises. O senhor antevê algum cenário de uma possível crise política no Brasil no futuro médio ou de curto prazo em função da inflação, senador? Não, eu acho que, primeiro, o governo tem resultados na economia melhores do que a leitura do ambiente, né, da conjuntura do mercado. Por que isso? Porque o governo, infelizmente, ao mesmo tempo em que gera medida, gera turbulência, né? E as turbulências falam mais alto do que as medidas, porque a medida demora um pouco para tocar, né? Então o governo precisa parar de gerar turbulência, né? O governo tem que ter a consciência de que nós vivemos numa economia de mercado, nós somos um país liberal e de livre empreendimento, né? Temos que gerar emprego, para gerar emprego tem que ter investimento, tem que ter gente produzindo, e isso é uma soma de esforços, né? O crescimento agora já está indo para 4%, o que é algo extremamente importante, né? Mas a taxa de juros sinaliza que vai crescer, é ruim para a economia, né? O dólar está a R$6, é ruim para a economia, é ruim para a inflação, impacta o povo brasileiro, principalmente os mais pobres. Então nós temos aí alguns desafios na economia que o ministro Haddad precisa ser apoiado, né? Eu tenho defendido isso, eu tive uma reunião essa semana da executiva do MDB, que eu fui taxativo em dizer que os partidos de centro, quem defende a responsabilidade fiscal, tem que apoiar as ações do ministro Haddad. Nós não podemos brincar na beira do precipício, não dá para ficar dançando na beira do precipício para ver se cai, para ver se não cai. E como o partido interpretou essa sugestão do senhor? Não, o partido achou muito interessante. Nós já tínhamos todo um compromisso com a economia quando lançamos a ponte para o futuro no governo Michel Temer, né? Eu fui um dos signatários, um dos construtores desse documento. Então é muito importante ter agenda, ter compromisso, ter um programa dos partidos de centro para que seja colocado para o governo e dizer, nós estamos apoiando, mas nós defendemos isso, defendemos aquilo. A questão não é troca de cargo, de ministério, não. Eu acho que é muito mais além do que isso e a gente tem que agora estruturar e gerar equilíbrio e desenvolvimento para o país. E os partidos de centro que foram vencedores na eleição municipal, né, porque se você somar 3, 4 partidos de centro, foram os grandes vencedores da eleição municipal. Vencendo o quê? Vencendo os extremos, vencendo a radicalização. Então, se a gente venceu a radicalização na eleição municipal, a gente tem que estruturar e criar lastro na gestão do governo federal para dar suporte ao presidente Lula, para dar suporte ao ministro Haddad e poder fazer as ações que precisam ser feitas. Senador Romero Jucá, em nome do jornal digital Poder 360, eu te agradeço pela entrevista. Foi um prazer estar aqui. Um abraço. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.